Fala, torcedor atleticano, saudações alvinegras. Domingão tem Palmeiras e Galo valendo 3 pontos aí no Campeonato Brasileiro. Vamos, Galão, vamos pra cima deles. Contra tudo, contra todos. O Galo aí não é favorito para a partida, mas eu acredito assim mesmo no nosso Galão. Ó, temos aqui um corte pra gente falar do nosso Galo com o Sport Center da ESPN Brasil. Quero deixar os créditos aqui, link na descrição do vídeo. Situação aí difícil de Dudu com Leila Pereira. O Galo acabou se prejudicando nessa situação que não teve nada a ver com isso e vai ser prejudicado. Temos na sequência um corte com os donos da bola, trazendo para vocês as últimas notícias do mercado da bola, HG revelando aí possível substituto de Rubens. Vamos dar uma olhada aqui nessas e outras informações do Galo. Final de semana bem movimentado do nosso Galão, muita notícia. No final do vídeo eu tô de volta pra gente falar um pouco mais do nosso Galão. Mas sem enrolação, deixa o seu like, se inscreva, nos ajude a chegar a 50 mil inscritos. E ó, deixa eu saber de onde você está nos assistindo e comenta o seu palpite para Palmeiras e Galo. Tamo junto? Bora lá. Mais um jogo da rodada no Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Galo se enfrentam. Alô, fã de esportes, o atacante Dudu do Atlético, ídolo palmeirense, deve ficar fora do confronto entre Palmeiras e Atlético no final de semana. Dudu foi punido pelo STJD por ofensas à presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Dudu pegou 6 jogos de suspensão, mais R$90 mil em multa. O Atlético vai recorrer dessa decisão e prepara o efeito suspensivo para contar com o Dudu no jogo desse domingo. Se o efeito suspensivo não sair, Dudu está fora da partida entre Palmeiras e Atlético. A equipe palmeirense também tem desfalque. Flaco Lopes tomou o 3º cartão amarelo contra o Mirassol e está fora do jogo. Giai e o Murilo também seguem de fora, se recuperando de contusão. A boa notícia fica por conta de Vitor Roque, que vive o jejum de gols. Saiu machucado da última partida contra o Mirassol, mas participou normalmente do treinamento desta sexta-feira e está liberado para enfrentar o Atlético. Palmeiras busca recuperação no Campeonato Brasileiro, não vence há 3 rodadas e também busca a primeira vitória no Allianz Parque nesse Brasileirão. As 2 vitórias como mandante foram na Arena Barueri contra Corinthians e São Paulo. No Allianz Parque, nesse Brasileirão, Palmeiras tem 2 derrotas e 2 empates. O Atlético, que venceu o Bucaramanga pela Copa Sul-Americana nesse meio de semana, também busca a reabilitação no Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Bahia em Salvador na última rodada. O técnico Cuca, além do problema do Dudu, também tinha dificuldade para armar o meio-campo, já que Rubens não viajou com a delegação porque está sendo negociado. O Atlético faz uma campanha irregular fora de casa, são 7 jogos como visitante nesse Brasileirão, 3 derrotas, 2 empates e 2 vitórias. Massa atleticana, também temos a informação que o HG trouxe nos donos da bola no último programa aí da semana, então trazendo para vocês esse corte aqui, quero deixar os créditos da TV Band Minas, link na descrição, com a informação de que o Galo já está para fechar com o volante para ser o substituto aí de Rubens. Vamos dar uma olhada aqui nos prováveis nomes e nas últimas notícias também do nosso Galão, vamos lá. Isso é coisa boa, Uma fonte muito confiável, não é do disse Dudu, aqui que o Atlético está prestes a anunciar um volante. Aí você vai dizer assim, mas isso me parece óbvio. Não parece, não. Mas está saindo o Rubens. Não parece, não. Porque a princípio o papo era, vamos pagar com o dinheiro do Rubens e não vamos buscar, mas agora é questão de necessidade de sobrevivência na temporada, né? Então, a informação que eu acabei de receber aqui, de uma fonte extremamente confiável, é de que o Atlético está para anunciar um volante a qualquer momento. O Atlético trata com 2 nomes, mas vai trazer apenas um, porque está muito próximo de um dos nomes. E aí me pediu compreensão aqui em não me informar o nome, porque tem outros clubes interessados. Tudo bem, agradeço. E me disse aqui, até porque se eu te passo o nome, eu estaria sendo injusto até com uma pessoa do clube que está tratando isso. Eu falei, não tem problema nenhum, agradeci e tal. Então o Atlético está prestes a anunciar pelos próximos dias aí. Tem 2 nomes sendo discutidos, um deles é o que o Atlético está mais próximo. Não deixa de ser... Agora a gente não sabe quem é. É um alento, né? Tô tentando, deixa eu te falar, Eu acho na que é um situação que o Atlético está, é uma grande notícia. Né? Quem? Wallace. Você toparia liberar? Ué, Opa! Já Na tá tela aqui, aqui, ó, punição ao Dudu. Não tem tela? Não chegou ainda? Então, atenção. Dudu punido, 6 jogos e uma multa de 90 mil.
por aquela história com a Leila Pereira do Palmeiras, do VTNC, né? O VTNC. Então, 6 jogos e R$90 mil de multa. Como desgraça pouco, é bobagem. Falei, Fabrício. Tava te falando antes. Ele chegou com o celular, eu achei que a notícia é ruim. Era uma boa, e eu fiquei feliz. Aí logo em seguida, ele dá uma eu vi ontem o 6 jogos. Eu vi ontem o Cuca, que falou que não ia reclamar, reclamando da falta de volante, que ele tá tendo que criar aí dois jogadores, que tô criando os 2 volantes agora, que eu vou falar o nome do menino. É complicado, cara. A situação. E o que você falou de os atacantes virem marcar, Breno, com a idade que, a média de idade do Atlético é alta, os jogadores mais velhos na frente, é muito difícil fazer essa recomposição. Tudo bem, com a bola no pé, eles vão fazer a diferença talvez uma vez ou outra ali, mas com essa sequência de jogos, igual o Otto falou, forte, meu irmão, é muito difícil, entendeu? Você com uma galera mais... Agora eu não sei se o Atlético assim, vai conseguir um recurso, né? Deve conseguir, né? Deve ter recurso pra isso, não? Não sei. 16 jogos André tá vendo aqui se sim. Eu queria falar um pouquinho do jogo ainda. Eu ontem consegui assistir o VT do jogo às 2 da manhã, do Atlético contra o Bucaramanga. Cara, eu fiquei um pouco preocupado. Vamos lá. São 2 coisas diferentes. Primeiro, ótimo resultado para aquilo que é o jogo de mata-mata. E eu falei muito ontem, é uma decisão de 180 minutos do Atlético com o Bucaramanga. Ele conseguiu colocar uma vantagem na casa do adversário. Excelente. Como resultado de 2 jogos de mata-mata, excelente. Vai decidir em casa, agora jogando pelo empate, jogando por uma vitória simples também. Excelente o que o Atlético fez. Repito, em um confronto de 180 minutos. Agora, quando a gente olha para o campo e pensando na sequência do Atlético, já no próximo final de semana, contra o Palmeiras, eu vi com preocupação a ideia que o Cuca... Eu sei que cada jogo pede uma determinada postura, mas a própria postura adotada pelo Atlético através do Cuca, e eu sei, o Cuca está com sérios problemas no meio-campo, mas eu fiquei surpreso, confesso aos amigos, de ver que mesmo com esse esvaziamento do meio-campo, ele colocou Hulk pela direita, ele inicia com o Hulk pela direita, Rony mais centralizado e Dudu pelo lado esquerdo. Ora, primeira coisa, o Elton disse agora há pouco, o Hulk vai fazer 39 anos. Por mais que ele seja um super atleta, eu acho que é o momento desse cara estar cada vez mais próximo ao gol, onde ele de fato é mais letal, em chutes de fora da área, passes que ele já mostrou ter capacidade de fazer como camisa 10. Colocá-lo do lado direito, eu acho que de certa forma encaixotá-lo. E o Dudu, do lado esquerdo, ele, no meu entendimento, não conseguia fazer, exemplo, de onde ele saiu anteriormente, o Cruzeiro. Ele não consegue fazer o que o Wanderson faz hoje no Cruzeiro. Não consegue. E não é porque ele não tem boa vontade, não é porque ele se entrega, é porque fisicamente ele não consegue mais. Talvez ele conseguisse, talvez não, durante a maior parte da sua carreira ele conseguiu. Então eu achei que o Atlético, em termos de jogo, com essa questão do Dudu pelo lado direito, pelo lado esquerdo, o Hulk pelo lado direito, enfim, deixou um meio-campo que já passa muitas dificuldades, mas inabitado. Acho que o Cuca precisa de repensar isso, porque o Palmeiras é bem diferente do Bucaramanga e tem como uma das forças exatamente o setor de meio campo, HG. Mas dadas as circunstâncias, o resultado foi excelente. Excelente, Fabrício. Porque se vem com uma derrota de lá, a crise era muito maior, entendeu? Não, e o resultado era o que... Isso ajuda, dá um alívio. Era o que interessava. Teve uma pressão dos jogadores, sabe? Voltam mais tranquilos. Fabrício, não é que você tem um meio campo que não está funcionando não, cara. Você não tem um volante no elenco. E agora a situação piorou ainda mais, sabe por quê? Porque você não tem volante. O Alan Franco jogava improvisado ali, foi expulso. O Rubens, que poderia ser, não está mais. O Patrick, que não é, mas poderia ser, está machucado. Olha o tamanho da trozoba. É aquilo, né? Nada que não esteja tão ruim que não possa piorar, né? Ei, Galão, que fase, hein? E geralmente os times quando encaixam aí, você vê, o nosso time encaixou, eu acho os 2 volantes. Não tem jeito, volante. O HG, só voltando a essa questão do Dudu, eu não sei se o Atlético vai conseguir um recurso, se tem cabe recurso, cabe. E tem que conseguir, porque olha só, quem foi a contratação que o Cuca recebeu aí agora? Foi o Dudu, né? E o Júnior Santos, que foi a grande contratação, que ficou fora do último jogo, deve retornar para poder compor o elenco contra o Palmeiras, porque era uma gripe. Até agora, ele ainda não demonstrou, né?
ele ficou apto, jogou 17 jogos e ficou 16 jogos fora, desde quando ele chegou, o Júnior Santos. Tá devendo. Quando você projeta um jogo contra o Palmeiras, você tinha que ter todo mundo à disposição. Porque o Atlético hoje, eu já falei aqui, o Atlético não tem um grande elenco, mas ele tem um time forte. Mas quando você tem todas as peças, você não tem o Coelho, que é titular nesse time, você não tem o Rubens, que é titular nesse time, e você não tem o Dudu, que seria um jogador para brigar por uma titularidade, cara, isso é muito complicado. O momento do Cuca parece que é assim, eu tenho uma preocupação, é o volante. Tá, então agora eu vou tentar resolver. Eu tô conseguindo com o Alan Franco. Tô resolvendo com o Alan Franco. Olha, o meu time tá começando a melhorar. O Arana tá voltando. O Coelho tá voltando. Peraí. Estão vendendo o Rubens. Aí ele vem outro problema para ele. Aí na hora que ele tá vendo, o Coelho machucou. É muito Ele remendo. nunca tem paz para poder resolver uma situação. Cada hora é uma questão. Aí, de repente, agora é o Dudu que pode estar suspenso. O outro tá gripado. Cara, eu tô falando isso, torcedor, porque isso tudo passa em cima de um planejamento diferente do elenco. Você não tem uma condição de chegar e olhar para o banco. Ontem, quem poderia resolver a situação do Atlético olhando o banco do Atlético? Bernard. Para aí, ó. Tô conversando sério. Você chega e faz uma piada dessa no meio do programa, com todo respeito ao Bernard. Mas a gente sabe que o Bernard não pode fazer isso. Não dá conta, gente. É possível. Não dá. Agora Existe tem o alguma seguinte, chance, se HG? você que está assistindo o programa, fecha aqui, ô Guto, por favor. Você que está assistindo ao programa, não viu a coletiva do Cuca ontem, veja, mas com um certo critério de entender as frases e as críticas do Cuca. Sabe? Precisamos nos juntar, o Atlético é de todos nós, né? Unificação, né? Ele foi mandando recado. A base, não tenho na base ninguém que eu possa usar e tal. Entenda que ele mandou um monte de recados ali e se tiver um pouquinho de boa vontade vai entender. Ele mandou recados, eu não vou dizer que foram claros, porque não foram, mas ele mandou recados ali para a diretoria, principalmente para a diretoria, e quando ele fala de unificar, o Atlético é de todos nós, aí que ele acaba sendo claro, né? E a gente sabe para quem ele está mandando recado. Tem alguma chance do Rubens jogar contra o Palmeiras ou totalmente fora de questão? Não. Já era. Porque ele pediu para não viajar. Mas porque ele não queria jogar lá. É porque o negócio ainda não foi feito, né? Agora, mas, ele tá com a pelo cabeça que eu no sei, negócio. zero. É que na minha cabeça, vamos supor, né? De repente a coisa A não ser que o sacramentou Cuca peça, e ele né? quisesse jogar o último Uma jogo despedida. pelo Atlético. Eu fiz essa pergunta em cima dessa possibilidade. Vou tentar apurar para você agora beleza. durante o intervalo, mas... Coloca o Cuca falando aí dessa situação do Rubens, André. Então, a gente tem controlado, feito a gestão da melhor forma possível. Perdemos um jogador que, lógico que faz falta, mas não adianta ficar reclamando, né? Se perdeu é porque teve um motivo. Então, eu não posso ir contra os diretores, eu como funcionário, acabar dividindo o clube, né? Pelo contrário, a gente tem que unificar. Se vendeu, precisava vender, a gente tem que entender. Infelizmente, eu não tenho na base para pôr em lugar dele e fazer. A gente tem que corrigir isso também. Então, hoje eu criei o Romulo, eu criei o Ivan, e como eu fico feliz com isso, né? A gente tem que ter também essa parceria, né? Não é só na hora boa. E o Cuca, eu tinha dito aqui há alguns dias que o Cuca faria algumas invenções, né? Algumas coisas bem diferentes. Aí já apareceu o Romulo de volante, já tem uns negócios diferentes ali. Agora, mais do que nunca, vai ter que usar. Ô Cuca, deixa eu te dar um conselho. Quem sou eu para dar conselho para quem sabe mais do que eu e é mais rico do que eu? Mas você tem um zagueiro aí que talvez pudesse resolver um pouco do seu problema, que é o Alonso. Tem bom passe, né? Para mim, ele não é um zagueiro. Uma cilada. Tem bom passe, sabe? Cara, gente, para proteger a defesa, você não tem jogador, você não tem. E a zaga? Aí por que o Ivan Roman poderia funcionar, o Rômulo poderia funcionar, Porque são mas jovens, o Júnior Alonso não? Porque eles são jovens e aguentam perseguições no setor de meio campo. Mas tem o Alonso Para proteger a zaga, você Isso, pode ter HG, certeza mas vai que vai. precisar Tem hora que você fica pedindo alguém para proteger o Alonso. Mas vai meu filho. precisar de Mas aí percorrer que tá. grandes distâncias. Mas aí Tem que que- tá. tem que Quando tomar você não cuidado. tem opção, você pega um garoto e coloca ali, aí se dá errado, todo mundo dá porrada no garoto, né? Não. Ou na invenção do Cuca.
Eu prefiro pegar uma responsabilidade dessas e jogar nas costas de um cara Senhora. que pode Mas você acha que ele vai ter vigor físico pra isso? Pode parecer um absurdo, mas absurdo mesmo, sabe o que é? É o Alisson jogar de ponta e aparecer de primeiro volante no São Paulo. Absurdo. Isso é um absurdo. Absurdo que eu tô falando assim, que se você fala um negócio desses, antes do Dorival lançar lá, iam rir da sua cara. Eu acho que são perfis Não, totalmente tô te falando diferentes, só de você né? pegar um jogador de ponta e meter de volante. Mas eu Que é prefiro... muito pior, muito mais difícil do que você pegar um zagueiro, que não é zagueiro, e meter de volante. Eu prefiro HG, investir eu no te entendo. Romano. Então beleza. Eu te entendo, HG. Beleza. Mas o problema é no momento que as perseguições que ele vai precisar de fazer no meio campo, HG. O Alonso tem tido dificuldade em perseguições. Mas zagueiro não faz perseguições? Faz, mas num time que espaço correr mais atrás de curto ponta também. Ei, e um time que é mais não junto. muito, hein? No Atlético mais, né, HG? Pera O não Atlético, igual o jogo ontem, um time muito espaçado. Cara, eu acho que, com todo respeito ao O Alonso amigo... é um cara Respondendo a sua pergunta, chegou a resposta aqui. Você perguntou se poderia, de repente, o Rubens atuar numa espécie de uma despedida e tal. Aí eu mandei para uma pessoa aqui que me respondeu. Não sei se isso foi falado aqui dentro, mas ele, Rubens, disse que estava com medo de se machucar. É fria, então cara. esquece. A cabeça... Já cabeça... É igual ontem, colocar o Arias, cara... Não dá, é né? legal, o cara já tá com a cabeça lá fora, Cara, Já mudou, já virou, já não tá mais no grupo. Vai ganhar 4 vezes o que ganha aqui. A gente tem que tomar cuidado, o Cuca também tem que tomar cuidado, porque assim, é legal expor essas coisas, né? A gente não reclamando, assim, enfim. Mas tem que tomar cuidado quando o jogador já saiu, cara, não tem mais volta de ficar, acaba valorizando demais, você acaba afetando quem tá lá procurando vaga também, entendeu? Acaba desmotivando. Tem que tomar cuidado dessas coisinhas aí que começa a minar muito o grupo, né? Eu preciso ir para o intervalo. Amigos, que problemaço no nosso meio campo, hein? Rubens aí já com a cabeça lá no seu novo clube, não deve atuar, deve ser desfalque, então não deve atuar mais realmente pelo nosso galão, não é mesmo? Mas a notícia boa, podemos dizer assim, é que vai ter o substituto. Mas, se você já vinha tendo sondagem pelo jogador, já sabia que poderia chegar a proposta, estava na intenção de vender, por que já não contratou um substituto antes? Aí tem que esperar perder o jogador para você ter um desfalque ali no meio campo para prejudicar o time. Então, nossa, cara, a diretoria do Galo, olha, tá me decepcionando e bastante, viu, galera? Infelizmente aí, o trabalho dos gestores aí do Galo, nossa, vou te falar, hein? Tem deixado... E muitas vezes já. E falando em SAF, ó, temos notícia, hein? Notícia aqui, quentíssima. Vamos lá. Atlético Mineiro convoca conselho para votar diluição de percentual na SAF. Entenda. O presidente do Conselho Deliberativo do Atlético e acionista da SAF, Ricardo Guimarães, convocou uma reunião para os conselheiros votarem uma alteração na cláusula antidiluição que poderá resultar em uma diminuição da porcentagem da associação na SAF. A cláusula antidiluição é um dispositivo contratual que visa proteger os investidores minoritários. No caso, a Associação do Atlético, que possui 25% da SAF, contra 75% de Rafael Menin, Rubens Menin, Ricardo Guimarães e outros, para que essa porcentagem não seja diminuída. Com a alteração, a parte da associação seria diluída a 10%, no mínimo que estabelece lei, caso o SAF recebesse um aporte de, no mínimo, 200 milhões no futuro. É preciso também que a oferta seja de forma primária via aumento de capital e emissão de notas ações. Além disso, os acionistas não dependeriam mais do voto da associação para uma nova venda, desde que não mexa nos 10% previstos em lei. A associação segue com o peso de veto em situações como mudança de símbolo, cores, etc. Então, mais coisas institucionais ali mesmo, né? O entendimento interno é que sem essa aprovação seria muito difícil fazer qualquer transação, segundo consta em contrato. A Galo Holding e os acionistas indiretos não poderão realizar direta ou indiretamente qualquer transferência de ações de emissão SAF até o segundo aniversário da data da assinatura do acordo em novembro
deste ano. A votação ocorrerá presencialmente na sede do clube em Lourdes. A primeira chamada está marcada para as 18 horas. Medida prepara o terreno para o Atlético receber o novo aporte SAF, seja dos atuais acionistas ou de novos. O processo é complexo e não tem data para ser finalizada. Atualmente, o clube vive uma situação financeira delicada e sofre com atrasos salariais e pagamentos pela compra de atletas. Segundo o balanço financeiro, a dívida está por volta de 1,8 bilhão. Que dívida, hein, meus amigos? Bom, tá aí notícia quentíssima do dia, né? Para quem acompanhou quando o Galo estava se tornando SAF, o próprio presidente, né, era o presidente do clube, na realidade, né, era o Sérgio Coelho. Ele falou que mesmo no futuro tivesse, né, os donos precisassem aportar dinheiro, o clube não perderia a sua porcentagem, né, quer dizer, a associação não perderia a sua porcentagem do clube, que agora é SAF, né? Palavras ao vento, meus amigos. Vai ser votado aí em assembleia e vamos ver aí. Tomara que pelo menos esse aporte chegue para resolver, né, cara? Que não chegue só para ali dar uma estancada, para você dar uma respirada, que seja realmente para resolver a situação. Eu tenho acompanhado alguns canais, né, de notícias do Galo. Acho que alguns de vocês, a maioria, acompanham aí o Silas do Fala Galo. Fala muito de finanças aí do Clube Atlético Mineiro. E ele falou aí que para dar uma diminuição gigante na dívida, precisaria de um aporte por volta de 700 milhões de reais. Então é uma grana muito alta. A gente não sabe se esse dinheiro vai vir somente do Rafael e Rubens Menin, que é os majoritários e são os únicos aí que parecem estar dispostos a aportar, né? Ou se irá aparecer um novo investidor aí para também se tornar sócio da SAF atleticana. Meus amigos, é isso aí. O Galão da Massa deixando a desejar dentro de campo, deixando a desejar fora de campo. Mas contra o Palmeiras, né, amigos, a gente espera que o Galo possa entrar focado 100%, apesar aí que o jogo contra o Bucaramanga não foi lá aquelas coisas, foi realmente bem aquém, o primeiro tempo, nossa, tenebroso. A gente espera que o Galo, que o Cuca, né, possa principalmente mudar esse esquema, reforçar o meio de campo, né, colocar a sandalinha da humildade, né, tirar um pouco aí de atacante, preencher mais o meio, né? Não faz mal a ninguém um pouco aí de humildade, vendo que o Galo aí tá todo desconfigurado, né, amigos? Mas é isso, comenta o que você achou das notícias do nosso Galão e também dessa votação aí, se você é a favor, se você é contra, apesar que essa decisão não está em nossas mãos, né, massa? É isso aí, eu vou ficando por aqui. A qualquer momento eu tô de volta com mais notícias do nosso Galão. Obrigado por ter acompanhado mais um vídeo no canal Atleticano React. Eu vou ficando por aqui. E aqui é Galo. Fui!